Pessoal, então, bom dia. Sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina de modelagem organizacional aqui da Uniswan. Hoje, né, seu Ronald, tem um assunto aqui legal, interessante, cara, que eu acho que você vai achar bacana. E vai ser a base, aquilo que a gente viu na aula passada, do diagrama lá de Ishikawa, mais o diagrama de Pareto, que a gente vai ver hoje, vai nos proporcionar na próxima aula a gente fazer um exercício bem legal. Eu vou resolver ele todo aqui na próxima aula, tintim por tintim, passo a passo, para você ver a aplicação disso numa empresa, o quanto utilidade isso tem. Porque na próxima aula a gente vai ver o modelo PDCA, que você já deve ter visto ele em algum lugar, em alguma disciplina, mas aqui a gente vê o modelo PDCA aplicando ele realmente na empresa com o uso de outras ferramentas, como o diagrama de Ishikawa e o diagrama de Pareto. Então, hoje a gente vai focar mais aqui no diagrama de Pareto, e se der tempo eu passo também a tabela dinâmica do Excel também, que é um negócio muito interessante também. Você fazer um dashboardzinho, vou te mostrar o que é dashboard e como é que você pode usar o Excel usando a tabela dinâmica. Não sei se você sabe utilizar a tabela dinâmica, mas ela tem muita aplicação no mundo corporativo. Tem muita utilidade. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Você está me ouvindo bem, né? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Obrigado por confirmar para mim, porque senão, às vezes, o meu computador está meio... Não sei, eu tenho que mandar ele para uma manutenção, cara. Então, isso aqui que a gente vai fazer hoje, ó. Nossa Senhora, vamos ver como fazer. Então, espero que você esteja vendo aqui a minha tela, o meu PowerPoint, Estou onde a vendo, estou gente vendo. parou. Tá vendo, né? Estou. Tá, obrigado. Então, na aula passada, rapidinho aqui, né, ó, recapitular rapidinho, na aula passada a gente falou do tal do diagrama de Ishikawa, que é esse cidadão aqui, ó, Kouro Yoshikawa. Em 43 ele criou esse diagramazinho, então eu mostrei ele para você, a aplicação dele, os benefícios que isso traz. O nome é estranho, né? Ishikawa, parece que é um negócio, nossa, isso deve ser difícil, mas não, você viu que é um diagramazinho que ele criou para simplificar realmente, para qualquer pessoa poder usar. Toda a organização, do nível mais alto para o nível mais baixo, qualquer um pode pegar e utilizar, e você faz um brainstorming aí com a turma aí para você arrumar a solução para um problema de uma empresa. Então, através dessa metodologia dele, você que os 6 M's, todo problema, né? As causas daquele problema, normalmente elas giram em torno de alguns desses 6 M's aqui, ó. Ou é o método que você está aplicando, ou é a máquina, os equipamentos que você está aplicando, ou são as medidas, ou é o meio ambiente, o ambiente de trabalho, alguma coisa está interferindo no ambiente ali que não está deixando as pessoas produzirem como deveria, ou são os materiais que você utiliza no seu dia a dia ali que não estão causando algum problema, ou é a própria mão de obra, são as pessoas que não estão qualificadas, não estão bem treinadas. Então, isso te proporciona, através de um brainstorming, a gente poder identificar as causas de um problema. E aí, as próximas, essa ferramenta, né, o Ishikawa, ela só nos proporciona identificar as possíveis causas, né? Mas aí a gente vai usar agora outras ferramentas que vão dar uma outra visão, vai nos ajudar a entender melhor o problema, estudar melhor o problema. A gente identifica as causas, possíveis causas, através do Ishikawa. Mas e aí? E daí para frente? Como é que eu vou continuar trabalhando isso? Então, tem outras ferramentas que nós vamos ver nas próximas aulas. Tem uma matriz de priorização lá para frente que a gente vai ver. Uma tal de matriz Gucci também, que ajuda também a você colocar em ordem de prioridade o que você vai combater e criar um plano de ação. E o diagrama de Pareto, que a gente vai ver hoje, que ele é muito útil nesses casos aqui também, tá? Você vai ver
a aplicação dele aqui, a gente vai passar um exercício, um exemplo, que eu vou resolver ele aqui para você ver. A aula está sendo gravada. Eu sei que depois, se você for querer fazer uma revisão ou querer aplicar isso em algum momento da vida, vai ficar dúvidas, então é bom que você permaneça com essa aula. Deixa essa aula salva aí, o link dela em algum lugar depois aí, que o dia vai estar lá no meu site lá, né, que eu espero que essas aulas minhas fiquem eternamente lá no site. Não sei que algum dia a faculdade me mande, no meu site não, no meu canal, né? Não sei, sei lá, se algum dia a faculdade me manda eu tirar os vídeos lá do canal, mas não acredito que isso vai acontecer. Desde que começou essa pandemia aí, todas as minhas aulas estão lá, gravadinhas lá. Então, basta depois, se você achar isso realmente interessante mesmo, deixar esse link salvo em algum lugar, para que um dia você precisar, você tenha lá a aula para você rever. Porque não é muito facinho aplicar isso aqui no Excel, fazer no Excel, não. Ele tá me dando uma mensagem aqui que a minha internet está instável. Você estava me ouvindo? Tinha cortado um pouquinho. Cortou um pouco, né? É. Ah, mas eu só falando lá do canal. Acho que não Sim, foi sim. coisa tão importante, não. Vou passar aqui, então, para a matéria. Ó. Então, vamos falar um pouquinho, então, do diagrama de Pareto. O que vem a ser isso, então? Diagrama de Pareto. Não sei se você viu isso em alguma outra disciplina, tá? Mas aqui a gente vai ver a teoria e vamos fazer um exercício no Excel, utilizando e aplicando esse diagrama de Pareto. É bom que se você já viu, rever não tem problema não, é bom dar uma reforçada. Porque se você vê um dia isso aqui, daqui a pouco você esquece, a gente esquece, né? Eu não esqueço porque todo período eu estou passando isso para os alunos novamente, eu acabo tendo uma dificuldade de esquecer, não vou esquecer isso tão cedo na minha vida, né? Mas o aluno, quando vê isso pela primeira vez, no outro período, ele não lembra exatamente o passo a passo do Excel. Às vezes, até eu mesmo, estou acostumado a mexer com isso, às vezes eu vou fazer no Excel lá, fico um pouco de dúvida, né? Porque tem que fazer o passo a passo certinho, senão não dá o gráfico conforme a gente precisa. Mas o que então que vem ser o tal do diagrama de Pareto? Vamos entender primeiro o que é, para depois aplicar. Olha o que esse site aqui nos fala. Ó. Cerca de 20% do esforço que você dedica ao trabalho são responsáveis por 80% do seu desempenho. 20% dos produtos ou serviços que a sua empresa comercializa retornam 80% do faturamento. Ou seja, isso se você parar para analisar nas empresas, realmente, em muitos casos, a gente vai ver que não é sempre, isso não é uma regra que em todo caso você pode aplicar, mas uma grande parte das situações você acaba encontrando. Eu vou te mostrar daqui a pouco um caso real que eu estou dando a consultoria lá numa empresa lá. Eu fiz um levantamento de uma parte dos condomínios lá de Ipanema, lá, que eu percebi esse efeito dessa teoria de Pareto lá. Vou te mostrar já para você ver que isso realmente, na nossa vida real, procede. Uma boa parte das empresas aí, ó, elas já perceberam que 80% do faturamento da empresa é proveniente de 20% dos produtos. Né? Ó, 20% dos seus colaboradores garantem 80% dos seus resultados. E é impressionante o quanto isso realmente é real. Eu tinha minha equipe de vendas naquela empresa lá de Copacabana, que de vez em quando eu cito aqui, e realmente eu percebia, 80% dos contratos que a gente fechava lá era proveniente de 20% dos meus vendedores. Tinha lá uns 3, 4 vendedores, 2, 3, 4 vendedores numa equipe lá de 17 pessoas, que eles garantiam um resultado maior. Davam muito mais resultado do que o resto da turma. Então, por que isso é importante? Qual é a importância disso? Porque é fácil de entender. Se eu tenho uma equipe, né, de profissionais, 80% do resultado daquela equipe é proveniente de 20% daquela equipe, aqueles 20% daquela equipe, eles são muito valiosos para mim. Né? Lógico que eu tenho que dar toda a atenção para todos os funcionários, tem que ser o máximo, né,
o mais justo possível com todos, mas é lógico, você há de concordar comigo que se eu tenho numa equipe de 15, 17 pessoas, eu tenho 3, 4 lá, que eles garantem 80% do resultado, esses 3, 4 funcionários ali é os que eu tenho que manter na minha equipe, eu não posso perder aqueles 3, 4. Então, eu tenho que, de repente, fazer um esforço maior, tentando ser o mais justo possível com todos, mas eu tenho que fazer um esforço maior para manter aqueles 3, 4 funcionários na minha equipe, porque eles garantem 80% do meu resultado. Não é? Se eu tiver que priorizar alguém, eu vou priorizar, lógico, eles. Não é? Se eu perder esses 3, 4 funcionários, 80% do meu resultado foi embora. Qual o problema? Como é que depois eu vou explicar para o diretor da empresa que meu resultado caiu 80%? Porque eu perdi aqueles 3, 4 funcionários da minha equipe? Então, é para ele te mostrar. O diagrama de Pareto é para te mostrar, porque às vezes você fica despendendo um esforço mais do que necessário com uma causa que não é uma raiz principal do seu problema. Se eu estou com um problema na empresa, minha empresa está lá passando por um problema, eu tenho que identificar as causas daquele problema e eu tenho que ver se eu posso aplicar o Pareto nessas causas, se há essa relação dos 80-20. Se eu tenho certas causas ali que influenciam 80% daquele meu problema lá, porque aí, então, se tem essa relação, eu preciso entender quais são essas causas principais para eu combater as causas principais, porque senão eu fico despendendo o meu esforço com uma causa, com um problema lá que não é a raiz principal do meu problema. Eu preciso entender qual é a causa principal, quais são as causas principais. Dona Milena chegou aí também, seja muito bem-vinda. Comecei agora, tá, Milena? Falei pouca coisa aí. Então, essa regra 80-20, como também é conhecida em muitas obras, é uma tendência que prevê essa proporção de diferentes relações de causa e efeito. O conceito se aplica tanto à vida pessoal quanto a grandes acontecimentos e negócios, como veremos detalhadamente nesse post, e pode ser usado como uma eficiente ferramenta de gestão. Vamos entender isso aqui melhor, então. Olha lá. Ao fazer análises a partir da regra 80-20, o diagrama de Pareto, certamente não esperamos encontrar números exatos nesse padrão. Não quer dizer que é 80% e 20% certinho, não. Né? O Pareto é o nome do cara que criou essa teoria. Ele identificou, né, nos estudos que ele fez, uma boa parte dos estudos que ele fez demonstrou ter mais ou menos essa relação. Foi mais ou menos. Pode ser 75-25, pode ser 78-22, pode ser 79-21, mas gira aproximadamente em torno de 80% e 20%. Olha lá, 80% do faturamento é resultante de 20% dos clientes. Não quer dizer que seja exatamente 80% certinho, não. Mas é um número próximo. Pode ser 70-30. 70% do meu faturamento. Em alguns casos que ele analisou, ele percebeu, em certas empresas, 70% do faturamento era proveniente de 30% dos produtos, dos clientes. Tinha casos, às vezes, que era 85% do faturamento era proveniente de 15% dos clientes. Mas ele percebeu que ficava mais ou menos na média dos 80-20. Por isso que ele chamou, né? Ele denominou 80-20, porque, em média, fica nesse valor. Então, a gente não pode esperar sempre encontrar números exatos. Isso não seria nada natural, muito esquisito. Todas as análises que você fez, bater certinho, 80-20, não vai encontrar isso nunca, não. Né? Assim como nem sequer é recomendável utilizar essa regra o tempo todo. Não quer dizer que sempre você vai encontrar essa relação de Pareto
em tudo que você analisar? Pode ser que não. Pode ser que você vai fazer uma análise de um problema na empresa e para aquele problema você encontre as causas de uma maneira proporcionalmente uniformes ali, ó, né? Não tenha essa relação. Existem várias causas e todas elas estão proporcionalmente relacionadas àquele problema. Mas a gente vai ver que, em muitos casos, a gente tem como aplicar esse princípio de Pareto, sim. Olha lá. Na realidade, então, esse princípio de Pareto é apenas uma propensão dos resultados, que dentro dos negócios costuma se expressar em dados como alguns exemplos aqui que o autor dá. Ó. Outros exemplos. 80% do faturamento é resultado de 20% dos clientes. 80% das vendas são provenientes de 20% dos produtos. 80% das reclamações são feitas por 20% dos clientes. Então, imagina se você está fazendo uma pesquisa de satisfação com o seu cliente. Começou a haver algumas reclamações de clientes na sua empresa. E você, então, obviamente, como administrador, tem que cuidar disso. Entendeu? Porque de onde está vindo essas reclamações? O que está acontecendo? Aí você vai fazer um levantamento. Aí você percebe que 80% daquelas reclamações que foram feitas durante um período vieram de 20% dos clientes. Se você identifica isso exatamente, quem são esses clientes, então eu vou despender o meu esforço em cima daqueles 20% de clientes. Porque imagina só, se eu consigo resolver o problema desses 20% de clientes, eu acabo com 80% das reclamações da minha empresa. Porque se eu não faço isso, se eu não uso esse princípio de Pareto, se eu não me atento a isso, eu corro o risco de eu estar lá tentando resolver problemas de clientes que nem estão reclamando. Aquelas reclamações não estão vindo daqueles clientes lá. Eu tenho que entender de onde está vindo a reclamação, quem são esses clientes. Se eu encontrar essa relação, né, a maioria das reclamações vem de uma minoria de clientes, eu vou focar naquela minoria de clientes. Se eu conseguir atender aquela minoria de clientes, eu resolvo a maioria dos meus problemas. Então, olha a importância. Isso aqui é muito, mas é muito importante numa empresa. Para você não correr o risco de ficar combatendo as coisas erradas, gastando energia, gastando, às vezes, dinheiro, gastando esforço, com uma coisa que não é o principal que precisaria ser trabalhado, que precisaria ser combatido. Né, lá? 80% das vendas se devem a 20% do time de vendas. E, em muitos casos, isso acontece. Pode não ser exatamente como eu falei, mas, de repente, 70% das vendas são provenientes de 30% do meu time de vendas. Se eu tenho essa relação, opa, deixa eu tomar um cuidado maior com esses 30% dos meus vendedores aqui. Como eu falei, eu tenho que ser justo com todos, né? Tenho que tratar todos de maneira uniforme, mas aqueles 30% eu preciso ter um carinho maior, eu não posso perder aquele pessoal. Se eu perco aquele percentual do time de vendas, eu atrapalho, né? E muito as vendas da minha empresa. Outra lá para encerrar aqui, ó. 80% dos resultados se devem a 20% dos investimentos. Se eu estou aplicando, por exemplo, numa bolsa de valor, numa carteira de ações, e a minha carteira rendeu, está rendendo, eu tenho que ver quais as ações que estão rendendo mais. Que se eu percebo esse princípio, se 80% do rendimento dessa minha carteira foram provenientes de 20% das ações que eu apliquei lá, quem sabe eu não faço uma aplicação maior naquelas ações que estão rendendo mais. Se eu não entendo isso, corre o risco de eu estar aplicando um volume maior de dinheiro em ações que não estão rendendo mais. Então, eu preciso entender tudo na nossa vida, eu preciso entender as reais causas.
ou dos problemas ou dos sucessos, né? É só os problemas, não. Estou vendo ali, 80% das vendas se devem a 20% do time. O sucesso das minhas vendas são provenientes de uma parte da minha equipe. Então, para eu poder trabalhar de uma forma mais eficiente, ou o meu problema, ou as coisas boas, os sucessos da minha empresa. Ou para eu corrigir os problemas, ou para eu ser mais eficiente na aplicação dos meus recursos, para garantir um resultado ainda melhor. Ah, professor, isso está ficando interessante, professor. Sim. Então, ó, vamos, já entendemos. Eu acho que já deu para entender do que se trata o princípio de Pareto, diagrama de Pareto. Mas vamos, se não ficou exatamente claro, vamos aplicar isso. Vou pegar o Excel, vou abrir meu Excel, já está abertinho ali. Eu mandei a planilha para vocês, tá? Eu mandei a planilha sem o resultado pronto, só o esqueleto do exercício. Depois, no final da aula, eu vou mandar a planilha pronta com o gabarito também, para que depois você possa conferir. Se você for tentar resolver o exercício, você vê lá o resultado. E eu vou mostrar para você aqui o passo a passozinho mesmo, de todos os cliques que eu dei lá no Excel, todas as ações que eu fiz no Excel, para chegar lá no resultado final, que gera um gráfico, na verdade, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui para a gente ver, ó. Vamos pegar um exemplo que eu arrumei aqui para a gente. Você lembra que na aula passada a gente fez um diagrama de Ishikawa com os motivos dos funcionários estarem chegando atrasados no trabalho, né? Lá, deixa eu voltar aqui para você ver. Agora vai ficar difícil eu voltar, peraí. Mas depois eu volto lá. Vamos pegar o exemplo lá que eu citei, a gente fez um exemplo, diagrama de Ishikawa, sobre os motivos dos funcionários estarem chegando atrasados no trabalho. Vamos montar agora um diagrama de Pareto, pegando aquele mesmo exemplo lá. Digamos que uma empresa percebeu que seus funcionários estão chegando atrasados no trabalho e resolveu fazer uma pesquisa para tentar descobrir e combater a causa do atraso dos colaboradores. Deixa eu só ver um negocinho aqui rapidinho. Eu fico meio neurótico. Não lembro se eu coloquei mesmo para gravar. Não, está gravando direitinho. Com medo, depois eu... É um assunto importante demais, se não estivesse gravando, depois que eu voltar, então Deus nos acuda. Então, vamos lá. Agora não está aparecendo a minha telinha aqui, mas vocês estão me vendo aí? Ronald, você está por aí, meu querido? Estou vendo. Só confirma para mim. Ah, tá vendo o meu Excel aí, né? Estou. Obrigado, viu? Então, vamos lá. Digamos que uma empresa... Aí, está meio lento aqui a coisa. Percebeu que seus funcionários estão chegando atrasados no trabalho e resolveu fazer uma pesquisa para tentar descobrir e combater a causa do atraso dos colaboradores. A empresa, vamos pegar aquele exemplo do diagrama de Ishikawa que nós fizemos na aula passada, tem um exemplinho lá, nós fizemos uma pesquisa, fizemos um brainstorm e identificamos diversas causas do problema. Só que então eu preciso saber quais são as maiores causas, o que realmente está ocasionando esse problema que nós estamos passando, o que eu preciso combater? Então eu posso fazer uma pesquisa. Eu vou fazer uma pesquisa lá, após uma pesquisa com os próprios colaboradores, o RH fez, né, para entender o porquê que ele está chegando atrasado, o que está ocasionando isso, e chegou a uma conclusão que está lá na planilha, que eu vou abrir a planilha aqui já para você. Né? Então, naquela planilha tem lá as possíveis causas e a quantidade. E aí, a partir desses dados, vamos aplicar o diagrama de Pareto para tentar identificar as maiores causas, para arrumar soluções para combater o problema de uma forma mais eficiente. Os primeiros passos é colocar as quantidades das ocorrências em ordem crescente
Depois, calcular os percentuais de cada tipo de ocorrência. E, por fim, o percentual acumulado. Calma que eu vou mostrar isso aqui, essa última frase aqui, esse último parágrafo, vou mostrar ele lá para você. Então, ó, o que eu falei ali para vocês ali, ó. Espera aí um minutinho só. Compartilhar aqui a tela de novo. Deixa eu só ir lá. Peraí. Tem hora que eu fico apanhando esse trem aqui. Esse Zoom tem hora que ele me complica a vida. Vamos lá, vou abrir então lá no Excel. Ó, então acredito que você esteja vendo aí o meu Excel aí, bonito aí. Vou tentar aumentar a letra aqui, para você ficar mais fácil de visualizar. Eu vou bem devagarzinho, tá? Vou bem devagarzinho, porque a gente vai vendo o passo a passo lá na apostila, para você ver que o passo a passo da apostila está corretíssimo. Deixa eu tentar aumentar aqui o máximo aqui para que você consiga visualizar bem. Aí, ó, tudo aparecendo na tela. Então, vamos pegar o nosso exemplo aqui. Eu mandei essa planilha lá para você. Eu vou resolver aqui, vou criar o gráfico de Pareto, tá? Vou criar o tal do diagrama de Pareto aqui para você. Depois, no final da aula, eu mando essa planilha resolvida para você como um gabarito. Peraí, que aqui está no filtro, está na outra planilha, desculpa. E tem uma outra ali de defeito dos carros. A do atraso no trabalho é essa aqui. Desculpem, estava lá na planilha errada. Ó, os atrasos no trabalho. Então, ó, vamos pegar o exemplo lá. Na última aula, a gente tinha feito o diagrama de Chicago, que a gente tinha feito um brainstorm, como se a gente tivesse feito, né, um brainstorm, identificamos as possíveis causas do problema. Do problema dos funcionários estarem chegando atrasados. Coloquei aqui na planilha as causas, ó. Trajeto, o problema com chuva, as mudanças nos horários, que a própria empresa mudou os horários, isso atrapalhou para o funcionário chegar nos horários certos. Pessoas que têm criança pequena em casa, então às vezes se atrasa porque o filho amanheceu meio doente, alguma coisa assim e tal, aí teve que ficar lá para acabar de cuidar, para depois ir embora. Redução do bônus, desmotivou o pessoal. Agora lá, distância do trabalho, tal. Então, as possíveis causas aqui que a gente viu na aula passada. Só que aí, então, o RH falou, eu tenho que identificar quais são as maiores causas, eu preciso fazer uma pesquisa. Fez uma pesquisa com todos os colaboradores que estavam chegando atrasados na empresa, e aí identificou de todos aqueles os últimos atrasos, todos, ela levantou números de ocorrências. Ó. 4 atrasos foram provenientes de trajeto, 7 pessoas relataram que se atrasaram por questão da chuva, 7 pessoas relataram que se atrasaram por causa dessa mudança dos horários, complicou a vida da pessoa, ela teve que se adaptar e acabou não se adaptando e chegou atrasado por causa dessa mudança. 6 pessoas falaram, não, eu tenho me atrasado por causa do meu filho. 6 pessoas, também a empresa reduziu o bônus, então, papapá. 60, agora olha lá, 60 pessoas responderam que está chegando atrasado, por quê? Por causa da distância do trabalho. Então, olha para você ver como é que já é mais preocupante. E aí vai, 6 pessoas foram o problema do despertador, 6 pessoas por causa relataram que o carro estragou no caminho, o motor do carro, 50 pessoas relataram que é o problema que está acontecendo nos trens. Os trens estão tendo... Isso aqui é fictício, né? Lógico, não estou aqui querendo falar mal lá da Supervia, não tem nada a ver, pelo amor de Deus, né? E por aí vai. 52 pessoas falaram que foi problemas com congestionamento, né? Vem de carro para o trabalho, pega um trânsito infernal, não consegue chegar a tempo. Então, isso aqui, por si só, não vai te ajudar em muita coisa, você ficar aqui olhando para esses números aqui. Agora, o diagrama de Ishikawa, ele me mostra uma forma melhor de eu entender as principais causas. Então, o primeiro passo, o que está falando lá no meu PowerPoint? O primeiro passo é colocar isso aqui em ordem decrescente, do maior para o menor. E é facinho, né? Isso aqui tem uma ferramentinha no Excel, a gente vai vendo alguns recursos
do Excel aqui nessa aula, né? Eu vou marcar aqui a minha planilha, o que eu quero colocar em ordem, ó, sem marcar o último, né? Que o último é a soma. Vou vir aqui em classificar e filtrar. Vou vir cá em personalizar classificação, ó. Isso aqui é uma ferramenta que eu acredito que muitos de vocês sabem utilizar. O que eu quero colocar em ordem aqui? O número de ocorrências, ó. Posso colocar em ordem os atrasos no trabalho, a coluna atrasos no trabalho, mas eu quero colocar em ordem o número de ocorrências, do maior para o menor. Eu poderia colocar do menor para o maior. Se eu coloco do menor para o maior, vai dar as menores ocorrências primeiro e as maiores lá. Mas no Pareto, a gente sempre usa do maior para o menor. Que aí, olha lá, ó, ele vai organizar para mim, colocando em ordem decrescente, olha lá, a maior ocorrência, que foi a distância no trabalho, 60 pessoas relataram que se atrasam por causa da distância do trabalho, 52 pessoas relataram que se atrasam por causa do congestionamento e 50 pessoas relataram que se atrasam por causa dos problemas dos trens. Então, aqui, ó, eu já percebi onde que estão as maiores causas do meu problema. Nesses três aqui, ó. Tá vendo? Se a gente for parar para analisar, não vai dar uma relação exata 80-20, não. Mas está dando para você perceber, ó, que das 226 ocorrências, eu entrevistei 226 pessoas. Por que você está chegando atrasado? Entrevistei 226 pessoas. 60 relataram que é por problema da distância. 52 relataram que é por problema do condicionamento. Então, onde estão as maiores causas? Nessas três primeiras aqui. Essas três primeiras ocorrências representam a maior parte das causas do meu problema. Mas aí eu posso criar, né? Imagina que eu for ter uma reunião de gerentes, uma reunião lá com a diretoria da empresa, e eu estou montando lá uma apresentação no PowerPoint para chegar na reunião e mostrar isso de uma forma mais profissional, mais fácil de visualizar através de um gráfico, né? Que às vezes você chega numa reunião, simplesmente mostra uma planilha como essa aqui, visualmente, de repente, não fica tão apresentável. Você tem como transformar isso num gráfico, que para uma reunião de gerentes, uma reunião com os diretores da empresa, fica visualmente muito mais fácil de você analisar. Então, vamos fazer esse gráfico, então. Gráfico chamado diagrama de Pareto. Tá? Estou fazendo bem devagarzinho, gente, porque isso aqui, depois, né, para você, eu quero que você saia daqui hoje entendendo. Né? Vai ter a gravação da aula, se ficar com dúvida, você só volta na gravação da aula, mas eu preciso me certificar de que você realmente entendeu como é que eu fiz o passo a passo. Então, o primeiro passo é eu entender esses 60 ocorrências aqui das distâncias no trabalho, quantos por cento isso é das 226 ocorrências que eu tive? Entrevistei 226 pessoas, dessas 226, 60 relataram que é por causa do problema. Qual o percentual disso? É simples, é só eu dividir 60 por 226. Então, olha lá, vou dar aqui igual, vou clicar lá, 60, barrinha, que significa o dividido, por 226. Vou dar Enter, né? Ó. Olha lá, então, eu achei, ó, 27% das causas do problema está ligado à distância no trabalho. Então, a questão distância no trabalho representa 27% das causas do meu problema. E aí eu vou fazer para os demais, né? Eu não posso, quem já tem uma noçãozinha de Excel, se você já domina o Excel, você me desculpe, mas eu tenho que ficar fazendo passo a passozinho, porque eu tenho que partir do princípio de que você talvez não entenda tanto de Excel. Tem muito aluno aí que não domina o Excel, né? A gente tem que entender. Então, eu vou fazendo bem devagarzinho, para
me certificar de que eu não estou atropelando as coisas aqui, você não entender nada do que eu fiz. Então, ó, eu poderia simplesmente, normalmente no Excel, você puxa aqui e ele já calcula o restante. Mas ele não calculou. Ele deu um erro lá, né? Por que que deu esse erro? Porque para eu poder puxar isso aqui, ó, eu preciso de fixar essa célula aqui na fórmula. Ó. Eu criei ali a fórmula, né? Ó, é esse, né? O 60 dividido por 26. Mas para eu poder vir aqui e puxar, quando eu faço assim, puxo, ele vai dividindo essa por essa por essa. Só que se eu não fixar o 226, o Excel também ele é meio burrinho. Ele vai dividindo o 52 por essa célula de baixo. Depois ele vai dividir 50 por essa célula de baixo que está em branco. Então, eu tenho que fixar o 226. Como é que eu faço isso? Eu clico na célula lá, ó, que é a B18, clico no meio dela e dou um F4. Ele vai me aparecer lá um cifrão antes do B e um cifrão antes do 18, me provando que a célula agora foi fixada, aquela célula 226. Que aí ele vai dividir essa por essa, ele fixou o 226, vai dividir os 50 por 226, 8 por 226 e por aí vai. Agora, se eu fizer isso aqui, se eu puxar, ó, ele vai me dar os números corretos, ó, os percentuais. Ó. Então, o que que ele me identificou aqui? Como eu já tinha falado, 27% do meu problema, que é o atraso, está relacionado à distância do trabalho. A outra causa, que é o congestionamento, representa 23%. Os problemas nos trens, que é a terceira causa, representa 22% do meu problema. E os demais aí, 4, 3, tal. Então, olha lá, onde está a maior causa realmente? Ó, os três de cima. Agora, para eu fazer o diagrama de Pareto, eu ainda, deixa eu colocar aqui o somatório aqui, que tem que dar 100, né? Ó. Soma disso aqui tem que dar 100%, deu, graças a Deus. Agora, para eu fazer o diagrama de Pareto, eu preciso calcular a frequência acumulada. E daqui a pouquinho você vai entender o porquê. Lá no gráfico a gente coloca o diagrama de Pareto, ele mostra a frequência acumulada. Como é que eu calculo isso? Ó? Aqui, ó, é só fazer a frequência acumulada. Até aqui, até a primeira ocorrência, 27%. E agora eu vou somando 27% mais 23%, né? Essas duas aqui somadas, ó, né? Vai dar lá 27% mais 23%, ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Essas duas primeiras ocorrências, essas duas primeiras causas, distância e congestionamento, juntas, representam 50% do meu problema. 27% mais 23%. Vou somar o próximo, ó. É igual 50% mais 22%. Olha lá. 72%, tá vendo? Então, lembra que eu falei? Não, nem sempre você vai encontrar aquela proporção de 80-20. Mas no caso aqui, olha lá, ó, 72% do nosso problema, da empresa, é proveniente dessas três causas aqui, ó. Essas três causas são as causas que eu preciso combater. Se eu resolver essas três causas aqui, ó, eu resolvo 72% dos problemas do atraso do meu. É um número alto, não é? Imagina, eu combato três negocinhos ali, três causas, resolvo 72% dos problemas da minha empresa. Já matei já 72% da questão, né? Mas aí eu vou fazer o restante aqui da frequência acumulada. Agora eu posso puxar, que agora ele vai pegando um a um ali, vai somando, ó. Agora eu não preciso fixar, não. Porque eu tinha que fixar porque a divisão sempre tinha que ser por 226.
Então, só fazer de novo isso aqui para você ver, ó. Vou fazer de novo, olha lá. Como é que eu criei a frequência acumulada? A primeira é a frequência da primeira ocorrência, né? Que é aqui 27%. Agora eu vou somando, ó, 27% mais 23%. Eu poderia ir fazendo manualmente, ó. 50% mais 22%. Mas, se fosse uma planilha muito extensa, eu não ia fazendo isso manualmente, um por um. Eu pego aqui, puxo, ou posso dar 2 cliques aqui nesse pontinho, ó. Ele vai até lá embaixo. Tá vendo? O percentual lá embaixo somou 100%. Você vai entender agora por que eu preciso dessa frequência acumulada também no diagrama de Pareto. Então, vamos entender agora, vamos agora começar realmente a criar o nosso gráfico de Pareto. Ó, vou voltar, preenchida a planilha, aqui eu identifiquei as ocorrências, coloquei em ordem decrescente, achei o percentual de cada ocorrência e achei o meu percentual acumulado. Beleza, isso aqui é o que eu preciso para eu criar meu gráfico de Pareto. Agora, vamos entender agora como, então, criar o nosso gráfico de Pareto. Ó. Então, vamos lá. Ó. Aqui no meu PowerPoint, eu coloquei o passo a passozinho para você. Ó. Em primeiro lugar, clicar numa célula em branco, do lado da planilha. Vamos lá. Do lado da planilha aqui. Ó. Vou clicar numa célula em branco aqui qualquer. Essa aqui. O que ele está falando? Clicar em inserir e escolher o gráfico de coluna 3D. Vamos lá, fazer o passo a passozinho, ó. Clicar aqui em cima, né, no menu inserir. Deixa eu tirar isso aqui da frente para não atrapalhar a gente. Clicar no menu inserir, eu cliquei na célula ali. Vou clicar no menu inserir. Inserir. Ele vai me aparecer aqui, ó. Diversos tipos de gráficos. Não sei se vocês têm esse costume de fazer gráfico no Excel, mas é simples, tá? E aqui eu preciso de um gráfico. O gráfico que fica melhor aqui para eu fazer o Pareto é o gráfico de colunas. A gente tem gráfico de pizza, gráfico de linha, mas para o Pareto, o gráfico melhor é o gráfico de coluna. Eu vou pegar esse primeiro mesmo aqui, ó, o gráfico de coluna 3D, o primeiro. Né? Como eu não coloquei dado nenhum ainda, ele me aparece uma planilha, uma tabela em branco, porque eu ainda não inseri os dados do gráfico ainda. Eu só mandei ele inserir o gráfico de coluna, mas eu não mostrei para ele que os dados eu quero usar para criar o gráfico, que é o próximo passo. Ó. E o próximo passo agora, ó, clicar em design e em selecionar dados. Ó, selecionar dados. Quando eu clico lá em selecionar dados, eu vou mostrar para você, vai me aparecer essa caixa aqui, ó. Vamos ver se vai mesmo? Vamos lá. Ó. Vou clicar em inserir. Peraí. Onde é que está o tal do inserir dados? Peraí, gente. Tem que clicar aqui. Selecionar dados. Está vendo? Peraí. Ah, design. Desculpa. Design. Cadê? Design aqui, ó. Design aqui, tá vendo? Tem hora que até eu mesmo faço confusão. Design e aqui, ó, selecionar dados. Porque normalmente eu faço de uma forma mais rápida, né? Eu estou com os troços na cabeça, já vou fazendo. Então, quando eu estou fazendo o passo a passozinho, eu me confundo. Vamos lá, selecionar dados, ó. Quando eu clico em selecionar dados, ó, design, selecionar dados, me abre essa caixinha, ó. Beleza, igual tá ali, ó. Igual tá aqui. Cadê? Ó, abriu essa caixinha. Tá certinho. Próximo passo, quarto passo. Vamos primeiro inserir as informações sobre o número de ocorrência. No item entradas de legendas, clicar em adicionar, vai aparecer a seguinte caixa, ó. Vamos clicar lá em selecionar para ver. Ó, me apareceu essa caixinha. Vou clicar em adicionar, ó. Adicionar.
Ó, me apareceu aquela caixinha realmente. Olha lá, ó, igualzinho tá lá. O que está escrito nessa caixinha? O nome da série e os valores da série. Então, ó, eu clico nessa caixa e seleciono a célula, número de ocorrência, e dê Enter. Depois, clica nessa caixinha aqui, ó, em valores da série, clica nessa caixa e seleciona o intervalo com os valores das ocorrências e dê Enter. Vamos entender isso melhor. Vamos lá. Ó, o que ele está mandando eu fazer? Então, aqui é o nome da série. Eu preciso mandar lá para o gráfico as informações que eu preciso para o gráfico ser criado. As informações é esse número de ocorrências aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar o nome da série. Qual é o nome da série? Número de ocorrências. Ó, eu clico aqui, ele vai minimizar. Eu venho cá, clico aqui, ó, em número de ocorrências, ó, dou Enter. Depois eu vou fazer de novo, hein? E agora eu vou colocar os valores. Agora eu vou colocar os valores. Eu clico aqui, ó, nessa caixinha, como está escrito lá no PowerPoint, ó. Clico nessa caixinha, ele minimiza. Eu venho aqui, ó, marco essa coluninha toda, sem a soma, tá? Não posso incluir aqui a soma, só os dados realmente. Dou Enter. Ó, como é que ficou aqui? Ele me mostrou, ó lá. A caixa vai ficar com esse formato aqui, ó. Dê um OK. A caixa está com esse formato? Está. Olha lá. Vou dar um OK. Olha o que aconteceu. Vou tirar isso aqui da frente. Olha lá. Ele já me criou o gráfico, olha lá, ó, número de ocorrências. Você pode perceber que ele já está te mostrando ali, olha lá, ó, o quanto essas 3 primeiras ocorrências, ó, elas têm uma representatividade bem maior do que as demais. Ó. Tá vendo? Essas 3 ocorrências aqui, elas representam juntas 72% das causas do problema. Vamos lá, não acabou não, né? Estou só começando. Qual o próximo passo? Olha lá, ele falou, ó, o gráfico inicialmente ficará assim. Ó, tá igualzinho, ó. Graças a Deus, tá bem parecidinho, ó. Vamos voltar aqui. Próximo passo. O próximo passo é fazer o mesmo que a gente fez, agora com o percentual acumulado. Por isso que a gente teve que criar aquela coluna, percentual acumulado. Vamos fazer o mesmo passo. Vamos clicar novamente em adicionar. Vai aparecer aquela mesma caixinha. No primeiro botão aqui, no nome da série, eu vou clicar e vou lá selecionar a célula percentual acumulado e dar OK, dá Enter. Depois eu venho na caixa de baixo, clico nessa caixinha, essa aqui, ele minimiza. Eu vou selecionar todas as células daquela coluna percentual acumulado, vou dar Enter, ela vai ficar desse jeito aqui. Quando eu der o OK, ele vai ficar com esse formato. Vai me aparecer essas coluninhas pequenininhas aqui laranjadas. É assim mesmo, tá? Fica esquisito por enquanto, mas depois você vai ver que a gente vai corrigir isso aqui. Vamos fazer esse passo a passozinho, então. O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar lá, ó. Eu já tinha adicionado o número de ocorrências, apareceu no gráfico. Agora, eu vou adicionar o percentual acumulado, ó, cliquei em adicionar, vai me abrir essa caixinha novamente. Agora eu tenho que vir aqui em percentual acumulado, ó, primeiro lá o nome da série, ó. Qual é o nome da série? Ó? Vou clicar aqui nessa caixinha, ó. Vou clicar lá em percentual acumulado, que é o nome da série, vou dar Enter. Aí eu venho aqui em valores da série, valores, eu vou colocar todos os dados da coluna, percentual acumulado. Tá? Ó, venho aqui nessa caixinha que ele minimiza, ó. Eu venho cá e marco todas as células da coluna percentual acumulado, sem colocar a primeira, que é o percentual, e a última, tá? Só as células do meio da minha planilha. Vou dar Enter e OK. Beleza, olha lá.
Olha como é que ficou lá o gráfico, olha. Ele apareceu aquelas coluninhas pequenininhas alaranjado, ó. Tá igualzinho, tá lá no nosso modelinho, ó. Estamos no caminho certo. Graças a Deus. Vamos agora para a reta final. Último passozinho, vamos lá. Depois, pessoal, eu vou repetir isso tudo de novo, tá? Para você ver eu fazendo o passo a passozinho. Vou repetir mais rápido, né? Não vou demorar igual estou demorando aqui, não. Mas é para me certificar que você entendeu o passo a passozinho. Agora, temos que colocar os rótulos do eixo horizontal. Para isso, vamos recorrer ao campo rótulo do eixo horizontal. Por que eu tenho que colocar rótulo do eixo horizontal? Vamos entender o porquê. Ele está me dizendo o seguinte, ó, rótulo do eixo horizontal, esse aqui, ó, aqui não tá os nomes, né, das ocorrências, tá? 1, 2, 3, 4, 5, até o 16. Eu preciso que apareça aqui, ó, os nomes ali, ó lá, os nomes ali dos, né, distância no trabalho, congestionamento, problema dos trens. Eu preciso que isso esteja aparecendo aqui, em vez de aparecer os números. Senão, depois eu não tenho como analisar isso aqui com números. Eu tenho que estar lá com os nomes aqui de cada uma das barras aqui, o nome das ocorrências. Para eu fazer isso, ó, o que ele está me ensinando aqui a fazer? Ó, vamos voltar ali para a nossa aulinha. Ó. Clique com o botão direito no meio do gráfico. Peraí. Para isso, vamos recorrer ao campo rótulo do eixo horizontal. Clique com o botão direito no meio do gráfico, selecionar dados, ele já está com essa imagem aqui na tela. Vai aparecer aquela caixa do início, ele já está com a caixa. Tá? Fala, se você tivesse fechado a caixinha, ele estava te ensinando aqui como você fazer ela abrir novamente. Né? Vou te mostrar o porquê aqui. Ó. Se eu der um OK aqui, ó, aquela caixa some. Se eu tivesse aquela caixinha na minha tela, como é que eu faço ela aparecer novamente? Eu venho aqui em Design, selecionar dados, aí ela me aparece de novo. Então, é isso que ele falou ali. Apareceu novamente a caixinha. O que ele está falando? Agora, vamos clicar em editar. Vai aparecer a seguinte caixa, essa caixa aqui, ó. Vai aparecer essa caixinha. O que eu faço? Vai me aparecer essa caixinha. Faça o mesmo procedimento feito anteriormente. Clique nessa caixa e selecione o intervalo de dados com os motivos dos atrasos. Dê Enter e depois OK. Vamos ver, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Ó, vou clicar em editar, ó, como ele mandou. Aqui agora, rótulos do eixo horizontal, editar. Ó, me abriu essa caixinha. Eu vou minimizar essa caixinha. Vou tirar esses negócios aqui da frente, peraí. E vou marcar, ó. Vou marcar os nomes aqui, ó. Dei Enter e OK. Olha que gracinha, professor. Olha lá o que aconteceu, gente. No lugar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 16 como estava, peraí. O que eu fiz aqui? Ó, me apareceu lá os nomes, ó. Peraí, gente, deixa eu só organizar a coisa aqui, peraí. Apareceu os nomes das ocorrências, ó lá. Que gracinha. Ó, tá vendo? Distância no trabalho, a primeira coluna, congestionamento, a segunda coluna, problema nos trens, a terceira coluna, cansaço, a quarta coluna. Estamos indo bem. Ó, olha lá, o gráfico ficará assim, ó, apareceu os nomes das ocorrências no gráfico. Agora sim, a última parte. Ó. Iremos alterar agora, para criar realmente agora o tal do diagrama de Pareto, agora a parte final do negócio, iremos alterar o tipo do gráfico da série percentual acumulado, que é esse gráfico laranjadinho, essas coluninhas pequenininhas. Vamos alterar o tipo de gráfico para a linha 2D, que é o tal do diagrama de Pareto. Ó, clique em qualquer um dos rótulos da série do laranjadinho, com o botão direito,
E depois clique em alterar tipo de gráfico da série e depois em mudar gráfico. Então, vamos lá, vou clicar com o botão direito, alterar tipo de gráfico da série e mudar gráfico. Vamos fazer isso lá para ver? Ó, vamos fazer isso lá. Vou clicar em qualquer um dos laranjadinhos, ó. Tem que ser no laranjado. Com o botão direito. Ó, vou lá em alterar tipo de gráfico, ó. Alterar tipo de gráfico. Ele vai me abrir uma caixa. Eu vou clicar em mudar gráfico, tá esse passo a passo lá. Mudar gráfico. Ele vai me abrir uma próxima tela, ó. Vai me abrir uma próxima tela. Como é que está lá nas instruções, ó? Iremos alterar o tipo de gráfico da série percentual acumulado para linha 2D. Eu clico aqui, primeira escolha, ó. Primeiro, escolha a opção combinação, que é a última das alternativas que me aparece nessa caixa. E depois eu vou aqui nessa segunda coluninha, ó, na segunda opção, ó. Segundo, escolher a opção coluna clusterizada. Linha no eixo secundário. Ó, vamos lá fazer isso? Ó, vou clicar aqui em combinação e o segundo gráfico, ó, coluna clusterizada, linha no eixo secundário. Ó, já me apareceu o desenho que eu quero, ó. Isso aqui que é o tal do diagrama de Pareto. Eu vou dar OK. Ó, olha que bonitinho, professor. Olha que bonitinho, ó. Vou explicar o que é que isso significa. Vamos entender. Vamos devagarzinho. Aqui agora, ó, eu já estou com o meu gráfico do diagrama de Pareto prontinho na tela. É só agora uma questão de dar uma formatada e eu vou te explicar o que isso aqui significa. Ele criou uma linha te mostrando, olha lá, ó, o percentual acumulado das ocorrências dos atrasos no trabalho. Aí é uma questão agora de eu dar uma formatação. Que tipo de formatação posso dar? Eu vou acrescentar, ó, o que ele está me mandando fazer ali, ó. Clique com o botão direito em cima da linha para adicionar os rótulos de dado, para a gente poder fazer a coisa ficar melhor entendível. Olha lá, ó. Vou clicar com o botão direito em cima dessa linha laranjada. Vou clicar aqui em adicionar rótulos de dados. Ó, adicionar rótulo de dados. Ele está me dando aquele percentual acumulado. Ó, tá vendo que gracinha? Para ficar melhor, eu vou clicar aqui com o botão direito em cima dos números. Ó. Formatar série de dados. Ó. Formatar série de dados. Espera aí, ele não me deu opção. Espera aí. Por que ele não me deu? Tinha que me dar uma opção, formatar a série. Ele tinha que me dar, eu queria que ele me desse a opção de ficar em cima. O número fica em cima. É porque eu acho que eu escolhi o gráfico errado. Espera aí. Deixa eu ver se eu tenho como eu alterar aqui meu gráfico. Eu tinha que ter escolhido esse segundo. Não. Peraí, fiz errado de novo. Eita, avacalhei o trem todo. Excel é bom que você clica o troço e avacalha o negócio todo. Não era para ficar assim. Ver se eu consigo fazer de novo aqui, peraí. Ah, pronto. Só que eu queria que esses números aqui ficassem em cima. Ah, agora deu. Acima. Olha lá. Vamos lá. Estava clicando errado ali. Que aí fica mais fácil da gente visualizar. Eu ainda posso formatar aqui esses números, né? Eu posso colocar... Ele está meio cinza, eu vou colocar ele branquinho para ficar mais destacado. Eu posso dar um negrito, ó, para ele ficar mais destacado também. Eu posso acrescentar rótulos de dados nas colunas também, ó. Adicionar rótulo de dado, ó. Né? Nas colunas também. Mas aí, olha lá, ó. Quando eu então, monto esse diagrama de Pareto, ó, ele me mostra
um gráfico bonitinho me mostrando o aumento da curva, do percentual acumulado. Olha que legal. Imagina isso numa reunião, para você mostrar isso para a diretoria, para você mostrar isso para a gerência da sua empresa. Tá vendo? Ele mostra aqui, ó, a distância no trabalho representou 27%. Ó. Então, para ficar mais fácil de você visualizar, eu posso vir cá, clicar no gráfico aqui, ó, dar um Ctrl C e digamos que eu esteja preparando um PowerPoint para reunião. Olha aqui que bacana, quer ver? Ó? Vou criar um PowerPoint novo, ó. Só para você ver. Ó. Quanto que a coisa fica mais profissional, quer ver? Ó? Ó, eu abri um PowerPoint novo aqui, do zero, né? PowerPoint aqui do zero. E vou dar um Ctrl V, ó. Copiei o gráfico para cá. Vamos ver se ele vai aceitar numa boa. Aceitou. Ó. Agora, é só eu pegar e ajustar. Vamos supor, pessoal, que eu esteja preparando uma apresentação, né, para mostrar na reunião da diretoria. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essas fontes aqui. Ah, ele não vai me permitir aqui, não. Tinha que ter aumentado lá. Espera aí. Bom, mas aqui eu vou fazer de uma forma mais rápida. Não vou ficar perdendo muito tempo aqui também, não. Ó, mas digamos que eu esteja preparando uma apresentação no PowerPoint para mostrar numa reunião de diretores. Ó. Eu copio o gráfico aqui para o meu PowerPoint aqui. Ó. Ah, agora ele vai aceitar. Espera aí. Vou aumentar os tamanhos aqui. É porque o meu computador, gente, está uma coisa horrorosa. Credo. Ó, está aceitando sim, tá vendo? Eu vou aumentar o tamanho das fontes aqui, ó. Agora que ele aceitou. Ó, tá vendo? Vamos trabalhar isso aqui melhor aqui para você ver. Ó. Então, ó, olha para você ver como que isso aqui é muito mais fácil de eu mostrar numa reunião de gerentes do que eu simplesmente mostrar uma planilha, como estava lá no início. No início, você lembra? Quando eu abri o meu Excel, eu tinha só essa planilha, só com esses dados aqui, ó. Olha para você ver o que transformou. Imagina se eu estou numa reunião de gerentes, e aí eu mostro isso aqui na reunião de gerentes. Ó. Olha lá para você ver. Ó. Peraí. Quero que você entenda a importância de você saber manusear esse tipo de coisa. Ó. Quero que você entenda a importância de você saber utilizar essas ferramentas que está aí disponível aí para quem quiser usar. Ó, imagine só uma situação. É lógico que eu ia trabalhar melhor aqui o layout do slide, mas estou fazendo de uma forma rápida para você entender. Imagina se eu chego lá numa reunião de gerentes que a gente designou para tratar do problema do atraso. Aí eu vou e mostro essa planilha aqui para os meus gerentes lá, meu diretor. Gente, ó, fiz um levantamento aqui, ó, então uma planilha que mostra aqui os motivos do atraso. Tá, beleza, uma planilha, tá ali, ótimo e tal. Agora, imagina se eu chego e mostro um gráfico. O gráfico que eu tenho, a distância do local de trabalho aqui, ó, é a maior ocorrência, com 60 ocorrências, congestionamento, e eu ainda mostro o percentual acumulado, olha que gracinha. Então, aqui eu estou mostrando para meus gerentes, meu diretor, ó, essas três ocorrências aqui, ó, juntas, representam 72% das causas do nosso problema. É o que a gente precisa combater. Se eu pegar esse quarto aqui, já vai para 75%. Ó. Tá vendo? Então, fica visualmente mais bonito, fica visualmente mais prático, mais eficiente para você poder analisar,
e mostra que você tem muita competência para chegar e criar um negócio desse, de um diagrama de Pareto para ser apresentado numa reunião de diretores. Aí é só você acabar aqui de formatar o restante, né? Ó. E ajeitando o resto das coisas que você quiser ajeitar. Aí é só você ter uma certa habilidadezinha para mexer com Excel, que não é difícil essas formatações, ó. Nossa, que bonitinho desse negócio, professor. É muito bonitinho. Então, olha lá, eu tinha já aqui um gabarito, ó, nosso gráfico ficou certinho lá. Igualzinho um gabarito que eu tinha, ó. Nossa, professor, muito bacaninha. E aí, pessoal, olha para você ver, só vou dar um intervalinho aqui, mas olha só para você ver uma coisa bacana, e que isso realmente tem uma certa utilidade, porque essa semana, caso real, deixa eu mostrar o que me aconteceu aqui, ó. A empresa lá que eu estou prestando consultoria, lá em Ipanema, me pediu para eu fazer um levantamento, eu estou fazendo ainda, não está pronto o levantamento, eu ainda estou fazendo, mas me pediram para fazer um levantamento sobre os condomínios lá de Ipanema, tudo. Então, eu estou indo para a rua também, botei um garoto também, está me ajudando, a gente está fazendo todo um trabalho de prospecção, tá? Ó, o que eu estou fazendo lá? Tá vendo? Eu vou mostrar para vocês aqui uma planilha. Peraí, que vai abrir uma planilha aqui, quer ver? Ó? Seu Ronald, presta atenção aí, meu querido. Olha para você ver, ó, caso para você ver que isso que eu estou mostrando para vocês tem realmente aplicação no mercado. Ó, eu estou botando numa planilha lá para o cara, estou um garoto fazendo o levantamento das informações, a gente está fazendo uma pesquisa, está passando em todas as ruas de Ipanema, levantando todos os dados de todos os condomínios. Por enquanto, ó, nessa planilha, eu acredito que você esteja vendo ela aí, ó. Olha aqui, ó, eu tenho todos, ó, Visconde de Pirajá, uma das ruas principais de Ipanema. Eu tenho aqui ó, o nome do condomínio, o endereço, o nome do síndico, quando a gente consegue, alguns a gente não consegue, mas o que importa para a gente também, o cara lá precisa saber as quantidades que cada administradora concorrente tem de condomínio, que a gente não tinha. Né? As administradoras concorrentes, a APSA, a CRASE, CIPA, Proteste. Aqui na Zona Sul, aqui em Ipanema, quantos condomínios a CRASE tem? Quantos condomínios a APSA tem? Quantos condomínios? Quem são os nossos maiores concorrentes? O cara queria saber, lá é uma empresa pequena. A empresa está começou recentemente no mercado. Tem um ano só de mercado essa empresa lá, essa administradora. Por isso que eu estou lá dando uma ajuda para os caras. Então, ó, nesse primeiro levantamento que a gente fez, ó, eu já levantei, quer ver quantos condomínios? Ó, nós já levantamos informações de 415 condomínios. Ó. Se eu não me engano, Ipanema lá tem em torno de uns 2.000 condomínios. Daqui a pouco nós vamos ter conseguido mapear o bairro inteiro. A gente vai ter levantado todos os números lá de todos os condomínios de Ipanema. Eu vou passar para Leblon, os bairros ali ao redor ali. Né? Então, olha aqui, ó, o cara me pediu só a planilha. Mas olha o que eu estou fazendo para ele. Ó. Eu já vim aqui no próprio Excel, ó, eu já fiz uns levantamentos estatísticos. Ó. Sem ele me pedir, eu estou fazendo para ele. Ó. E aí, nesse levantamento estatístico que eu estou fazendo, usando ferramentas de Excel, quer ver? Eu aproveitei e fiz para ele um relatório, ó. Mandei para ele ontem esse relatório. Eu ainda não acrescentei ali o gráfico de Pareto, mas eu vou fazer esse final de semana. Segunda-feira a gente deve ter uma reuniãozinha, semana que vem vamos ter uma reuniãozinha, vou montar um PowerPointzinho para levar para ele ver no PowerPoint. E aí, olha lá, eu montei, está na sua tela aí, ó, um relatório bacana que eu fiz,
com os dados do que eu levantei, ó, mostrando para ele lá é uma empresa, eles fazem em função de síndico profissional também. Estou mostrando para ele lá, ó, que dos condomínios levantados, 415 condomínios que nós passamos, 26% são síndicos profissionais. Isso interessa para ele. 74% é de síndico morador, 26% é de síndico profissional. Tudo gráficozinho que eu fiz no Excel. Aí, olha aqui para você ver as quantidades de condomínios por administradora. Ó. Olha aqui que interessante, ó. Dá exatamente um Pareto, ó. Olha o que eu consegui levantar para ele, ó. Dos 415 condomínios que nós levantamos, 82 é da classe Sigma, 72 é da APSA e 22 condomínios é da WR Imóvel. Não é 82%, não, 82 condomínios. De 400 condomínios, 82 é da classe, ou seja, quase 25% aí, né? 72, eu tenho os percentuais também, olha lá, ó. Então, ó, 20% que na verdade é da CRASO. CRASE 20%, APSA 17%, mas isso aqui não dá meio que um Pareto, olha lá. Aí agora é só eu acrescentar aquela linha de Pareto aqui, ó, para mostrar para ele, ó. O percentual de condomínios que é dominado por essas duas empresas ali, ó, lá nessa região, e realmente são as duas maiores empresas do mercado, a APSA e a CRASE. Mas lá em Ipanema, a CRASE tem mais condomínio que a APSA. E aí, da mesma forma, nesse gráfico aqui, ó, eu ainda não acrescentei para mandar para ele, que de repente sem eu explicar, vai confundir a cabeça dele. Eu não sei se ele conhece esse teorema de Pareto, né? Não quis mandar, eu mandei para ele por e-mail. Agora, segunda-feira que vem, ou segunda ou terça, a gente vai ver o horário, a data, eu vou fazer uma reunião presencial com ele. Aí eu já vou levar um gráfico de Pareto para mostrar para o cara. Aí, gente, imagina o diretor, ele vê isso, nossa, que coisa interessante. Ele vai falar, é esse cara que eu preciso. Eu pedi um cara para fazer uma planilha, para levantar as informações, ele levantou a planilha, pegou as informações, criou um gráfico, e ainda me trouxe um negócio aí de Pareto, mostrando essa relação, e né, que a maioria dos condomínios estão concentrados nas mãos de uma minoria de administradoras. Não dá a proporção 80-20, não dá. Mas o gráfico aqui está mostrando, ó, que tem duas administradoras, ou três ali, que elas dominam a área. Um grande percentual de condomínios daquela área estão nas mãos de duas ou três administradoras. Isso serve e muito para a gente. A gente precisa entender. Você tem que entender como é que está a sua concorrência naquele local onde você está atuando lá. Se você não sabe nem quem é o seu concorrente, quais são os seus maiores concorrentes, você vai ficar tomando ações aí no mercado que, de repente, não são as melhores ações que você precisava tomar. Você tem que saber em quem você vai bater, ou como é que você vai divulgar seu negócio. Tentar entender por que aquelas empresas têm tanto sucesso lá naquela área. Por quê? A gente tem que levantar isso, entender. Então, gente, informação, hoje em dia, é tudo na vida de um bom empresário. Você não pode ir para o mercado, simplesmente abrir sua empresa e ficar lá trabalhando sem saber quem são os seus concorrentes, questões dos seus clientes. Depois eu vou fazer pesquisas agora para ele, depois, sobre os clientes ali, os clientes, por que esses clientes preferem essas duas administradoras? O que elas fazem que encantam os clientes para a gente poder, de certa forma, algumas coisas copiar ou até mesmo tentar criar coisas melhores do que eles estão fazendo. Porque o erro dos empresários, às vezes, está aí. O cara abre uma empresa, abre a empresa dele e fica lá trabalhando, fazendo o trabalhinho dele, o cara não faz pesquisa, o cara não entende quem são seus concorrentes, não entende quem são os maiores concorrentes que ele tem, não entende o porquê que aqueles concorrentes são os maiores,
não entende o porquê que os clientes estão preferindo aqueles concorrentes. Então, como é que eu vou vencer num mercado desse? Como é que eu vou entrar para competir se eu não conheço nada do mercado? É muito difícil eu sair do lugar, eu um dia poder estar brigando nesse mercado aí. Né? Eu vou estar usando as estratégias erradas. Ou se eu não conheço exatamente esses concorrentes, é um perigo, Daqui a pouco um concorrente desse vem que me engole. Por isso que muitas empresas fecham. Por isso, muitas empresas não têm planejamento nenhum, não fazem pesquisa de mercado, não pesquisam seus concorrentes, não pesquisam seus clientes, não entendem nada que está acontecendo no mercado. E aí essas ferramentas que parece, de certa forma, até assim, não achei tão interessante, mas tem aplicação, isso mostra, traz uma série de informações para a gente poder analisar, né? O negócio é como você vai analisar essas informações. Isso ali não diz tudo, mas ele está me dizendo, você viu? Isso ali é um caso real. Aquilo ali está me mostrando, ó, esse mercado aqui está sendo dominado por empresa A, B e C. Beleza, me trouxe uma primeira informação. Agora eu tenho que continuar o trabalho. Por que que essas empresas estão dominando? O que elas estão fazendo de tão bonito desse jeito? Por quê? Então, também vou pesquisar os clientes também. Vou, uma hora, dar um jeito de fazer uma pesquisa lá com o cliente. Por que o seu condomínio está lá nessa empresa tal? Por que você gosta deles? O que eles fazem de bacana? Ah, por isso. Eu vou trazer mais uma série de informações. Vou criar novos gráficos. Vamos analisar mais coisas. Ó, o pessoal está dando preferência para a empresa A, a empresa B, por causa disso. Então, peraí. Então, o que isso pode servir para a gente? E cada vez mais eu vou me aprofundando em pesquisas. Cada vez mais. Com isso, eu vou cada vez mais tendo ideias para melhorar o meu serviço, para criar um serviço melhor do que esses concorrentes estão praticando no mercado. E uma hora eu começo a sobressair. Uma hora a coisa... É assim que a gente cresce. Por isso que empresas abrem, às vezes nem fecha, não, mas fica ali, estagnada. Você chega daqui 10 anos, está lá aquela mesma empresinha, não saiu do lugar, não faliu, não fechou, mas também não evoluiu. Aí você vê outras que o cara abre, daqui a pouco o negócio começa a crescer, vai embora, quando vê o cara, daqui uns anos o cara está aí dominando o mercado. Vai procurar saber, o cara deu sorte. Gente, não existe sorte. Não existe isso. Ah, o cara deu sorte, abriu a empresa dele, deu certo, o negócio cresceu. Não. O cara entende de ferramentas gerenciais, entende de administração, o cara entende de mercado, tem visão de mercado e usa essas ferramentas que estão aí para a gente poder utilizar. Ué, por que as pessoas não usam? Porque não tem conhecimento. Pessoal, olha só, vou dar um intervalinho só para me abastecer minha água. Eu vou voltar e ainda tem um outro assunto muito bacana, muito legalzinho para a gente ver. Eu vou tentar terminar um tiquinho mais cedo, mas tem um outro assunto legal que eu preciso dar uma avançadinha nele. 5 minutinhos, estou voltando, beleza? Vamos dar sequência aqui, então. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos embora lá. Deixa eu voltar para onde eu estava. Ó, tem uma ferramenta no Excel também que nos proporciona a gente criar um dashboard. Mas primeiro eu preciso saber o que é dashboard. Acredito que você esteja vendo a minha tela aí, né? Então, vamos entender exatamente o que é um dashboard, que é um nomezinho que surgiu recentemente no mercado, tem, sei lá, 4, 5 anos que eu passei a ver esse nome no mercado, embora, né, as empresas já usam, porque, na verdade, um dashboard é um painel informativo. Eu estou mostrando informações a respeito de certa área da empresa. Mas é bom entender esse conceitozinho, né? Para quando você for para uma empresa aí poder trabalhar, conversar e participar de reuniões, você está sabendo exatamente o que você está falando,
cara vinha falar de você, de um dashboard, você saber exatamente o conceito por trás desse nome, né? Então, eu peguei esse assunto aqui de um site que fala assim, ó, provavelmente você já ouviu a máxima de que informação é poder. E realmente, eu acabei de falar, né, com vocês aqui, a importância das informações. Aqueles que detêm as informações, sabem trabalhar as informações e sabem interpretar, o mais importante de tudo, interpretar as informações e utilizar essas interpretações de uma forma mais eficiente, com certeza são essas empresas que estão aí hoje dominando o mercado, né? No contexto corporativo, esse lema nunca fez tanto sentido quanto nos tempos atuais, da era digital. Ainda mais que a gente tem tanta facilidade de colher informações, de trabalhar informações, né? Nos anos 70, nos anos 80, a gente não tinha, eu não sei como é que o povo vivia. Você não tinha computadores, só quem tinha computadores lá nos anos 70 e 80 eram essas grandes empresas governamentais, multinacionais, que já estavam trabalhando, mesmo assim, computadores arcaicos, sistemas muito arcaicos. Não tinha nem, sei lá, nem um centésimo do que hoje nós temos de sistemas, de aplicativos, de modernidade para a gente poder pegar e trabalhar. Tem esses Excel, PowerPoint, tem tanta coisa para a gente poder utilizar hoje. A própria internet, meio de você conseguir informações hoje em dia, né? Que a gente antigamente não tinha. E para você conseguir informação e trabalhar essa informação de uma forma melhor. Então, entretanto, o excesso de informações com a gigantesca quantidade de dados que são gerados a cada instante pode também obscurecer processos de análise empresarial, dificultando a tomada de decisão. Nós vamos ver, eu vou tentar mostrar ainda hoje, se der tempo, uma outra ferramenta do Excel lá, que eu acho muito interessante, que é a tabela dinâmica. Porque também, gente, o excesso de informações que a gente tem hoje confunde um pouco a nossa cabeça. E se você não souber trabalhar essas informações e tirar realmente as informações valiosas daqueles números que você está levantando, aquilo vira uma salada de números na sua frente, que o camarada olha para aquilo, o empresário olha e não sabe nem interpretar, não sabe nem por onde começar. Então, primeira coisa, você precisa ter conhecimento para sintetizar essa informação, trabalhar essa informação e colocar ela numa plataforma de uma forma fácil de você visualizar e entender. E para que seus funcionários, as pessoas também da sua empresa, possam também olhar para aquilo, analisar e interpretar aquilo de uma forma correta, precisa, para poder utilizar aquilo no seu dia a dia. Porque senão vira, olha lá, ele pode obscurecer o processo de análise e dificultar a sua tomada de decisão. Para evitar que isso ocorra, o uso de dashboards tem sido cada vez mais necessário. Vamos entender o que é, então, exatamente o dashboard. Mas o que é, então, o dashboard? Um dashboard no contexto de TI é um painel visual que apresenta de maneira centralizada um conjunto de informações, indicadores, de métricas, né? Essas informações podem ser tanto indicadores da área de TI como de gestão empresarial. Em ambos os casos, esse recurso auxilia na tomada de decisões. Dashboards podem apresentar a saúde da empresa em uma única tela para o gestor e ser compartilhado com toda a equipe, ainda com a facilidade que a gente tem hoje de compartilhamento de informações, e-mails, a intranet da empresa, você faz uma videoconferência, pode fazer uma videoconferência com pessoas espalhadas pelo planeta inteiro aí, e com um dashboard bem feito, você mostra para todos a situação financeira da empresa, a situação de clientes da empresa, a situação dos indicadores de clima organizacional, bota tudo num dashboard, fica fácil de todo mundo analisar e você pode compartilhar isso de uma forma prática. Tem sistemas práticos para a gente poder fazer isso, né? Dessa maneira, por meio do dashboard,
ele terá uma noção global dos processos do seu negócio, podendo visualizar também de forma dinâmica e objetiva dados referentes a projetos específicos. Vamos ver. Dados que podem ser visualizados em um dashboard. Qualquer tipo de informação pode ser configurada para exibição em um dashboard, desde que tenha valor para o negócio ou gestão. Alguns exemplos. Você pode ter um dashboard compartilhando informações financeiras, como taxas de retorno sobre o investimento, sobre investimento de certos projetos, informações sobre compras em sua loja virtual, desenhos de unidades filiais da sua empresa, detalhes sobre disponibilidade de equipamentos, atendimento aos clientes, qualquer tipo de informação que seja útil para a sua equipe poder analisar, interpretar e entender a situação da empresa. E não para por aí. Com dashboards, também é possível exibir dados sobre processos de produção e vários indicadores de desempenho fabril, como índices de desperdício de matéria-prima, relatórios de máquinas ociosas e outros. Depende muito da área que você está analisando, né? Quais os objetivos de um dashboard? O objetivo principal do dashboard, enquanto painel de informações, é facilitar o acompanhamento eficiente das operações de uma empresa. Dessa forma, a ferramenta serve ao propósito de promover transparência corporativa. Há também o propósito de promover o engajamento e a interação de colaboradores dos diversos setores. Hoje, gente, tem um conceito muito utilizado hoje, mais moderno na administração, que ele está falando aqui, ó, de gestão à vista, né? Antigamente, gente, eu ainda vivi no mundo, estudei administração lá no passado, cheguei a trabalhar em empresas lá no passado, onde as informações ficavam só lá no pessoal da alta administração da empresa, só o presidente, os diretores compartilhavam certas informações, aquilo era meio sigiloso lá, né? Não se passava para o restante do pessoal da empresa. Hoje, esse conceito, gente, que já caiu por terra, mudou completamente. As empresas modernas hoje sabem que, à medida que elas compartilham as informações e envolve os funcionários compartilhando informações para que eles tenham noção também de para onde está caminhando a empresa, você consegue engajar mais o funcionário. É lógico, né? É lógico que tem certas informações que realmente são um pouco mais sigilosas. Certos números da empresa lá, das ações da empresa, fica mais reservado à diretoria. Mas aqui eu estou falando das informações corriqueiras do dia a dia. Como falou ali em cima, ali, ó, né? De indicadores ali de processos internos, de máquinas ociosas, de produção, dos níveis de produção. Isso os funcionários precisam saber. E é tão ruim você trabalhar numa empresa que você não sabe de nada que está acontecendo. Você está ali só fazendo única e exclusivamente a sua função. É péssimo. Eu já trabalhei lá no passado, eu já trabalhei numa empresa assim, sabe? Dá uma impressão na gente que você é só mais um capachozinho ali, que você tem a sua função ali dentro, ali, você não tem importância nenhuma dentro da empresa, você não participa de nada. Você chega cedo, faz o seu trabalho, bate o ponto, vai embora para sua casa. Você não participa realmente da administração da empresa. Sabe? Então, aquilo dá uma certa frustração na gente, desmotiva, e daqui a pouco a empresa acaba perdendo profissional. E, às vezes, bons profissionais. Então, como eu disse, tem certas informações que devem ser mantidas na alta administração, mas tudo que for do dia a dia do negócio da empresa, que não for sigiloso, você tem que envolver seu funcionário. Porque, para ele tem uma ideia de que ele está realmente participando do processo de administração da empresa. Ele poder ter acesso a números, ele poder opinar, para ele ver o quanto a empresa está evoluindo e ele perceber
que o trabalho dele está sendo importante naquela evolução da empresa. Então, isso motiva a pessoa. Então, para isso que é comum dashboards serem exibidos em telas de LCD espalhados pelas empresas, nas repartições operacionais, para que, acompanhando os indicadores de desempenho, todos os profissionais se sintam mais integrados ao processo da organização e se engajem mais. Quanto mais a empresa compartilha informação comigo e me envolve no processo, mais eu vou me engajar, mais eu vou me sentir parte daquele processo todo lá. Se eu fico isolado no meu canto, só digitando a minha planilhinha lá, e não compartilho informações da empresa, não participo dos processos, eu me desmotivo, eu fico entendendo que eu não faço parte do processo. Eu sou só mais um funcionáriozinho da empresa. Esse processo de transparência é denominado gestão à vista. A sua gestão, você como diretor, presidente da empresa, tem que compartilhar informações, com exceção daquelas realmente, de certas informações que realmente podem ser um pouco mais sigilosas. Aí eu concordo, né? Mas tudo que você puder compartilhar é ótimo. Existem 3 tipos de dashboard: o estratégico, o tático e o operacional. Você já deve ter visto isso em alguma matéria, né? Você tem estratégias que são objetivos, processos que são estratégicos, lá diz respeito à alta administração da empresa. Você tem processos, objetivos, metas que são táticos, que diz respeito lá mais a nível gerencial, e processos, objetivos e tal, que estão mais lá no nível operacional. Então, os dashboards também, você também pode fazer essa divisão, né? Lá, estratégia. Então, você pode criar dashboards estratégicos para ser compartilhado lá somente no nível de diretoria e presidência, o vice-presidência, caso a empresa tenha. Você pode criar dashboards táticos a nível gerencial, que os gerentes da empresa vão compartilhar a nível gerencial, e você pode criar dashboards a nível operacional. Então, aquilo que eu falei, tem certas informações que realmente não cabe você compartilhar com os assistentes da empresa, com o pessoal do nível lá mais baixo da empresa, que aquilo ali são informações mais a nível de presidente, de diretoria. Mas tem informações que você pode e deve compartilhar com os gerentes da empresa, né? E você tem informações que você deve compartilhar com o pessoal lá de baixo, que diz respeito a coisas do dia a dia do pessoal do nível operacional. Né? Então, ó, quer ver? Tem alguns exemplos aqui. Então, aqui um exemplo de dashboard estratégico, de OKR. Né? OKR é uma metodologia para a gente criar objetivos e metas para a nossa empresa. Né? Tem uma disciplina aí que eu falo bastante coisa sobre OKR, que eu não vou ter tempo de entrar em detalhes sobre OKR, mas fica a dica aí para você fazer uma pesquisa depois. Então, aqui é um exemplo de um dashboard mais estratégico, mas a nível lá de presidente, diretores. Eles criaram 2 objetivos, um objetivo que era aumentar o faturamento e outro objetivo de não perder cliente. E aí eles têm as metas, que são os seus KRs. O KR vem de objetivo, o O é de objective, e KR é de que resulte, resultado-chave, a meta. Então, olha lá, eu tinha um objetivo de aumentar o faturamento e uma meta de conquistar 20 novos clientes por ano. Então, eu vou acompanhando, né, mês a mês, como é que está essa evolução. Se eu tinha uma meta de conquistar 20 clientes, ó, e o valor atual aqui, ó, tá pequenininho, mas eu vou lendo, ó. Nesse momento aqui do ano, ó, a empresa já tinha conquistado 11 clientes. Tinha uma meta de 20. Então, eu já conquistei 55% da minha meta, tá? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, não, porque a minha ideia aqui, a princípio, hoje é só mesmo te mostrar
a diferença de um dashboard estratégico, do tático e um operacional. É só um exemplo, tá? Eu posso utilizar no meu dashboard os indicadores que eu quiser utilizar. Eu tenho indicadores que são mais a nível de diretoria e presidência, indicadores mais a nível gerenciais e indicadores mais a nível operacional. Né? E aí, ó, esse dashboard eu vou deixando à vista lá dos meus diretores, presidente, vice-presidente, diretores, se for aquela empresa ainda que tenha vice-diretores, esse dashboard ele é compartilhado entre esse pessoal da alta administração. Tem aqui um objetivo de não perder clientes, a meta, tem uma meta aqui, quanto eu já consegui da minha meta? Qual o percentual? Já alcancei 26% dessa meta. Já alcancei 90% dessa minha segunda meta. Então, isso é o pessoal lá de cima tem acompanhado para ver o progresso e para tomar ações corretivas. Né? Então, antigamente, as empresas não tinham essas metodologias, não tinha essas facilidades, a gente não tinha tanta tecnologia para disponibilizar essas informações tão claramente. Né? Aí a empresa acabava que passava o ano todo, e quando chegava no final do ano, é que ia medir o resultado e ia ver que o resultado daquele ano tinha sido uma tragédia. Aí já encerrou o ano. Agora, se eu tenho uma maneira de compartilhar essas informações com a minha equipe e eu acompanhar o progresso, imagina o quanto isso traz benefício, que eu vou mês a mês, ou pelo menos trimestre a trimestre, a cada 3 meses, eu tenho que ter um acompanhamento, um monitoramento, para eu poder ver e falar, gente, olha só, essa meta aqui, ó, tá só 26%, está longe ainda. Essa outra meta aqui, ó, de aumentar o faturamento em clientes existentes, eu só atingi 23%. O que é que está acontecendo? Eu tenho metas que eu estou já quase atingindo, enquanto eu tenho outras que eu ainda estou longe, muito longe de bater. Então, eu vou tomar ações corretivas para que aquilo ali dê uma evoluída. Eu não vou esperar lá o final do ano. Agora, a forma mais prática que eu tenho de trabalhar isso é através desses dashboards, que é fácil de eu compartilhar, fácil de eu analisar. Olha para você ver, num quadro, ó, num painel, eu tenho 4 indicadores na minha tela aqui que eu posso mandar para os meus diretores, fazer uma reunião virtual com eles e, pessoal, ó, tá aí na tela para vocês aí, ó, os números aí, ó, o que a gente está indo bem, o que a gente está indo mal, o que a gente vai fazer, qual o plano de ação. Fica fácil de todo mundo entender, não é? Aí eu tenho um dashboard tático, que aí, né, eu tenho um exemplo aqui, né, gente? Eu peguei aqui um exemplo aqui que eu achei no site lá, que é de uma empresa de ônibus, que eu posso compartilhar com os meus gerentes lá, para a gente analisar a média de passageiros de cada viagem, de cada rota dos nossos ônibus, para eu poder entender quais as rotas estão tendo mais passageiros, as rotas que estão tendo menos passageiros. Tá nesse exemplo da faturamento, tá vendo? Ó? Faturamento de cada uma das rotas. Então, tá vendo? São números, gente, que se eu for mandar uma planilha para a diretoria, para os gerentes, aqui é nível gerencial. Imagina se eu criar uma grande planilha com uma salada de números lá, de número de carros, número de passageiros, faturamento. Uma planilha fica difícil de eu visualizar. Então, um dashboard, eu consigo trabalhar isso visualmente mais fácil de entender. De uma forma prática, numa reunião aqui, ó, eu consigo identificar facilmente a rota que está tendo mais passageiro, a rota que está me dando maior faturamento, e aí eu vou poder conversar com os meus gerentes, para a gente poder tentar arrumar soluções para os nossos problemas, para mim entender onde estão os meus maiores problemas. Né? E eu posso ter um dashboard operacional, ó, dashboard operacional, que eu vou compartilhar com a minha equipe lá de atendimento, por exemplo. Então, a minha equipe lá de baixo, ó, aqui é um exemplo de uma equipe de atendimento, que está lá na linha de frente, é operacional mesmo.
Então, eu tenho vários números aqui, eu não vou também entrar em detalhes aqui do que significa cada coisa, né? Mas eu trouxe só para você ver. Eu pretendo trabalhar no Excel um formato de dashboard que é muito fácil, muito usado, muito fácil de você criar. Eu trouxe um exemplo para você de um dashboard de vendas. Talvez hoje eu não vou resolver ele aqui hoje não, mas na próxima aula. Né? Mas aqui é só para você poder entender. Eu tenho dashboard estratégico, com números, métricas, indicadores, que eu vou montar um painel com números que são mais lá a nível de presidente e diretoria, para a gente poder analisar os índices de endividamento da empresa, os índices de margem líquida, margem bruta, índices de captação de clientes, para os meus diretores analisarem, índices de retenção de clientes, retenção de funcionários, indicadores de rotatividade de funcionário na nossa empresa, para os diretores lá, né, analisarem e tomarem decisões. Eu posso ter o dashboard a nível gerencial, que eu também posso, né, alguns indicadores desses que eu falei, eu posso trabalhar com os meus gerentes também, rotatividade de funcionário. De repente eu tenho, o RH calcula alguns indicadores lá, me mostra, né, eu sou o diretor da empresa lá, falo, olha, peraí, a nossa rotatividade está muito alta. O nosso clima de trabalho, os indicadores de clima não estão tão favoráveis. Vamos marcar uma reunião de gerência? Prepara um dashboard para mim, bota isso aqui tudo aqui para mim poder trabalhar com o pessoal. Aí eu coloco num dashboard, um painel, vários indicadores, né? A tendência de cada um, para eu poder trabalhar com os meus gerentes, fazer uma reunião de gerência, seja presencial, aí eu posso usar um data show para mostrar, ou posso fazer uma reunião virtual e mostrar para eles, igual estou mostrando aqui para vocês, e a gente discutir e arrumar planos de ações para conseguir soluções para os problemas. E eu posso trabalhar, por fim, um dashboard operacional, com métricas, com números que mostram lá o desempenho operacional dos nossos atendentes, por exemplo, dos vendedores da empresa. Né? Então, o dashboard é uma forma de você mostrar números, métricas, indicadores, através de painéis, que fica fácil de você visualizar. Então, pessoal, o negócio que eu queria mostrar, eu achei que talvez hoje desse tempo, mas eu vou deixar para a aula que vem, porque também, senão, vira uma salada de números, de fórmulas de Excel na cabeça de vocês, que acaba fazendo confusão. Eu acho que hoje aquele Pareto que a gente fez, aquele gráfico, eu falei que ia resolver novamente lá, mas eu acho que eu fiz tão passo a passo, tão devagarzinho, e a aula está gravada, que depois, se você for tentar fazer, se você voltar lá no meu passo a passo e assistir minha aula, eu acredito que você vai conseguir resolver aquilo. Mas, de toda forma, na próxima aula, eu vou tornar a resolver de uma forma mais rápida, aquele exercíciozinho que eu fiz lá para você se certificar de que você entendeu realmente. E aí, na próxima aula, eu vou mostrar para você também essa tabela dinâmica, que é bem legal, é uma ferramenta do Excel. Quer ver? Só para você entender, ó, eu não vou resolver aqui agora, não, vou deixar para a próxima aula. Mas só para você entender, eu acredito que você ainda esteja vendo a minha tela. Olha que bacana para você ver. Ó. Quero só para atiçar a sua curiosidade. Olha para você ver aqui o que a gente consegue fazer com uma tabela dinâmica do Excel. É uma ferramenta, gente, que ela não é tão complexa, sabe, de utilizar. Ó, deixa eu mostrar para você. Eu não vou resolver agora, não. Só para você entender do que eu estou falando, para você vir na próxima aula. Ó. Digamos que eu tenho aqui uma planilha, ó. Olha essa planilha que eu tenho aqui. O que essa planilha me mostra? Um monte de vendedores. Olha lá. 110 vendedores de uma empresa. Cada vendedor pertence a uma equipe. Tem vendedor da equipe A, equipe B e equipe C.
de regiões diferentes, que eu posso ter um vendedor que é de São Paulo, que é da equipe A, eu posso ter um vendedor do Porto Alegre, que é da equipe A, então a minha empresa está espalhada pelo Brasil afora. Eu tenho quantidade de vendas realizadas por vendedor, e se aquele vendedor é contratado por carteira assinada ou se ele é terceirizado. Então, olha a confusão. Então, imagina só uma situação. Pensa, Ronald, eu quero que você entenda. Aqui eu não vou resolver o exercício, não. Mas olha o quanto isso aqui é útil para você poder fazer uma reunião. Imagina se eu for para uma reunião de gerentes ou de diretores, o que seja, eu quero mostrar para os gerentes e para os diretores o desempenho de venda dos meus funcionários. Como é que eu vou tirar proveito? Lembra que o cara falou no PowerPoint ali? O excesso de informações, em vez de ajudar, pode atrapalhar. O que adianta eu chegar numa reunião de gerentes e mostrar para os meus gerentes aqui, ó, uma planilha dessa? Qual conclusão que eu vou tirar disso aqui? Como que isso aqui pode ser útil numa reunião? Não tem utilidade nenhuma. Eu falar para o meu diretor que a Sara, da equipe A, vendeu 4.245, que ela é contratada por carteira assinada. Gente, é muito difícil eu tirar informação disso. Agora, a tabela dinâmica do Excel, ela me permite eu pegar esses dados aqui. Gente, você vai ver na aula que vem, é um negócio bobo. É fácil de fazer. Com poucos cliques, eu pego esses dados todos aqui, ó, e converto nisso aqui, ó. Olha que gracinha. Gente, olha que coisa fantástica. Ó. Isso nós vamos fazer na próxima aula. Fácil de fazer. E agora eu consigo tirar informações valiosíssimas. Agora, numa reunião, ó, eu posso fazer uma reunião virtual com diretores e gerentes, e aí eu posso mostrar. Pessoal, olha aqui, ó. Vamos analisar o desempenho da equipe A. Olha lá para você ver que gracinha. Já muda automaticamente o meu gráfico, os valores. Ó. A minha equipe A, ela, no Brasil todo, ela teve um desempenho em Belo Horizonte de 17 mil e tanto, em Porto Alegre. Então, ó, em São Paulo foi o maior desempenho da nossa equipe A. Se eu quero saber da minha equipe B, ó, a equipe B, o maior desempenho foi em Belo Horizonte, vendeu 51 mil e tanto. E a equipe C também teve o maior desempenho em Belo Horizonte. Aí eu ainda posso filtrar mais. Eu posso filtrar, ó, da minha equipe A, por exemplo, ó, marquei aqui, ó, cliquei equipe A. Se eu quero separar só o pessoal que é contratado por carteira assinada pela CLT, ele já me filtra. Se eu quero saber só o pessoal terceirizado, ó, pessoal terceirizado da equipe A, o gráfico já muda automaticamente. Se eu quero saber o seguinte, ó, a minha equipe A, né, juntamente com a equipe B, eu posso fazer também, ó, só do meu pessoal da CLT. Olha, o gráfico já vai mudando. Aí, gente, aí, ó, é muito mais fácil de eu poder visualizar, analisar e entender o comportamento. Né? Porque se eu chegar e mostrar uma planilha com 100 vendedores na planilha, tudo misturado aqui dentro, Porto Alegre, com Belo Horizonte, com Rio de Janeiro, a equipe é que essa planilha é impossível eu fazer alguma análise. Agora, numa tabela dinâmica, ó, além de eu ter os números separados, eu consigo mostrar isso graficamente, ó. Como é muito mais fácil de eu analisar. Né? Então, isso eu vou te ensinar a montar a planilha, a tabela dinâmica, na próxima aula. Tá? E aí, na próxima aula, a gente já vai avançar. Eu já vou mandar a outra unidade para vocês, que além de eu resolver a tabela dinâmica, eu já vou iniciar o assunto da próxima, que é a nossa última unidade. Né? Se der tempo lá no final, eu vou voltar na unidade 2. Mas esse assunto, gente, né? Ó, o que nós vimos já? Diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto, vimos hoje sobre dashboard, vamos na aula que vem resolver tabela dinâmica. Próxima aula, eu já vou entrar na próxima unidade, eu vou mostrar para você o PDCA, que é uma ferramenta muito utilizada,
E nesse exemplo do PDCA, eu já mostro a aplicação dessas ferramentas todas em conjunto, dentro de um PDCA. Vou criar um dashboard, com todas as ferramentas usando de uma forma em conjunto. Então, é muito importante, não deixem de comparecer, não. Como eu sempre falo, a aula é gravada. Depois, não vou poder assistir, não, vou assistir a gravação da aula, tudo bem. Mas é um volume de informações que aqui eu posso parar, com calma, voltar. Se você não entendeu, você pode falar, professor, repete aquilo lá para mim, eu vou lá, vou repetir. Beleza, Ronald? Beleza, Milena? Beleza. Então, pessoal, muito obrigado por terem vindo aí, tá, Ronald? Muito obrigado mesmo. Espero que tenha gostado do que eu mostrei aí. Sim. Tá? E a Gostei. próxima aula será uma aula importantíssima. Essas duas últimas próximas aulas aí, muito importante. Tenta vir, faça um esforçozinho, tá? Vou mandar um materialzinho para vocês. Muito obrigado aí, fiquem com Deus. Beijo no coração. Excelente.